Hoje, a gente vai conversar sobre um tema que vai muito além do prato de comida. Vamos entender por que comer bem é, na verdade, um ato de maturidade emocional. Se você sente que já tentou de tudo, mas ainda se cobra demais, se sente cansada, inchada ou desconectada do próprio corpo, Talvez o que esteja faltando não seja mais uma dieta, mas sim consciência, estrutura e, acima de tudo, acolhimento. E bom, antes de a gente aprofundar, deixa eu me apresentar e contar de onde parte essa nossa conversa. Eu sou a Nayara Lana, nutricionista integrativa e terapeuta energética, e eu criei o Nutrindo Corpo e Alma justamente para guiar mulheres em processos que são reais, sabe? Processos de cura e de evolução, usando a alimentação como a nossa base. E o mais importante, sem dietas rígidas, sem culpa e sem nenhum tipo de violência com o próprio corpo. Porque a minha filosofia, aquilo que eu acredito de verdade, é que aqui, comer bem é sobre respeito, é sobre escuta e é sobre constância. Muitas de nós, em algum momento, já nos vimos presas num ciclo bem doloroso. Aquele em que a comida acaba virando uma ferramenta de sobrevivência e não de nutrição. Vamos entender um pouquinho como isso funciona? Olha só essa comparação. De um lado, a gente tem a mentalidade da dieta, que é toda baseada em controle, rigidez, regras, punição e que quase sempre termina em fracasso e culpa. Do outro lado, a gente tem a maturidade emocional. E aí a conversa muda. A gente fala de consciência, de escuta, de suporte, de cuidado, de responsabilidade e de respeito. Fica muito claro que comer bem não nasce da rigidez, né? Nasce da consciência. e o que acontece quando a gente está imersa nesses conflitos internos, com aquela ansiedade batendo, com cansaço, a alimentação muitas vezes vira essa válvula de escape. Mas isso não é fraqueza de forma alguma, na verdade é um sinal de que algo dentro de nós está pedindo cuidado. E é aqui que acontece a grande virada de chave. É quando nossa relação com a comida muda de função. Ela deixa de ser só um consolo imediato para se tornar um verdadeiro suporte para a nossa vida. A maturidade emocional nos convida a fazer perguntas bem diferentes. Então, ao invés de se perguntar, isso engorda? Ou será que eu posso comer isso? A primeira pergunta se torna, isso me sustenta de verdade? A partir daí, a gente faz uma segunda pergunta, olhando para o futuro próximo com mais responsabilidade e cuidado. Isso que eu estou escolhendo comer agora, isso me ajuda a ter a energia que eu preciso para ficar de pé amanhã? E por fim, vem a pergunta que nos ancora no presente com muita compaixão. Essa escolha respeita o momento que eu estou vivendo agora? E a resposta para essa pergunta muda, claro. Tem dias que o corpo vai pedir mais acolhimento, mais conforto, em outros vai pedir mais energia. A grande chave está nessa escuta atenta. Essa mudança toda de perspectiva nos leva a um entendimento que é fundamental. O corpo não é um inimigo que a gente precisa controlar. Ele é, na verdade, um mensageiro muito sábio. Ele nos dá sinais o tempo todo. Quando a gente está em guerra com o nosso corpo, a gente entra nesse ciclo de desgaste. A gente briga com a fome, ignora os sinais de cansaço, cria um padrão totalmente caótico de alimentação, pulando refeição ou exagerando em outras. E no fim, o que vem? A culpa, a punição mental. Esse ciclo não gera saúde, ele gera exaustão. E aqui está o ponto mais importante de todos, o ponto crucial. A verdadeira transformação, a cura de verdade, ela só começa no exato momento em que a gente para de brigar com a gente mesma. Então, tá bom. Como que a gente sai da teoria e começa a construir essa base de respeito na prática, no dia a dia? A resposta é mais simples do que parece. Não é com regras complexas, mas com simplicidade e constância. As escolhas que vêm da maturidade são, na verdade, muito simples. É sobre voltar para a comida de verdade. Ter horários minimamente organizados, sabe, sem rigidez. É buscar menos extremos, seja de restrição ou de excesso. É acreditar menos em promessas milagrosas e focar mais na constância e não na perfeição. E, claro, se permitir ter flexibilidade sem carregar o peso da culpa. A partir dessa nova consciência, um prato de comida equilibrado ganha um significado completamente novo. Ele se torna uma forma silenciosa, mas muito poderosa, de dizer para si mesma, eu me importo com você, eu cuido de mim. No fim das contas, a ideia central que eu quero deixar aqui é esta. Comer bem não é sobre vaidade, não é sobre uma obrigação. É, na sua essência, um gesto profundo de respeito por quem você é e pela vida que você quer sustentar. E assim, fica cada vez mais claro que este caminho não é sobre se transformar em uma outra pessoa, é sobre voltar para casa. É o caminho de volta para si.
Se esta nossa conversa fez sentido para você, é porque o seu corpo e a sua alma estão pedindo por isso. Mais cuidado e menos cobrança. Então, se você gostou, curta, compartilhe com quem possa se beneficiar dessa mensagem e se inscreva aqui no canal. O Nutrindo Corpo e Alma está aqui para te acompanhar no seu processo de evolução. Lembre-se sempre, você não precisa de mais uma dieta. Você precisa voltar para si. Este conteúdo fez sentido para você, curta, se inscreva no canal e compartilhe com alguém que também está pronto para assumir o próprio poder de criação. Lembre-se